Vamos subir aqui nos nossos estúdios, deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Muito bem-vinda, Sâmia. Obrigada, Adri, Rovai. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada pelo convite. Bom dia, prazer revê-la, viu? Prazer é meu, gente. Faz tempo que eu não venho aqui. Pois é, né, Sâmia? Você teve momentos duros aí, a gente quer, antes de qualquer coisa, te expressar nossa total carinho, solidariedade, afeto. Muito obrigada. E dizer que, como teu irmão, sou santista de coração e estou sofrendo É mesmo, muito. não sabia. Nossa, sim, pois é, menino. Meu pai também, tadinho. Segunda divisão, mas muito. meu irmão mega santista. É uma choradeira só, né? Aqui o Lucas chorou, o Matheus chorou, a molecadinha que sofre, né? Mas, Sâmia, a gente estava falando aqui desse evento, desse final de semana, que a presença do Lula, junto com o pessoal do MTST, o Boulos, para esse lançamento conjunto habitacional em Itaquera, né? Eu esqueci o nome agora, é o... Copa do Povo? Isso mesmo. Copa do Povo. E aí o Rovai falou praticamente um lançamento da campanha do Boulos. Qual que é a sua expectativa aí agora? A gente vai estar encerrando 2023, já 2024, eleição, né? E a eleição de São Paulo, já começar a falar então disso. Qual que é a sua expectativa para esse ano que vem em relação à campanha do Boulos? Não, é isso mesmo, já virou, né, o calendário da política, já é eleição, na verdade, né, 2024 vai ser todinho permeado por isso. E São Paulo, além de ser, enfim, a maior cidade mais importante economicamente, ela vai ser a maior disputa também, né, entre o bolsonarismo, porque ainda que o Ricardo Nunes não seja orgânico do Bolsonaro, ele é um processo anterior, sem dúvida, travada, né? E o Boulos, eu acredito que maravilha, desculpa a internet que realmente não é das melhores, estou na casa dos meus pais, vou organizar isso. Como? Imprudente, presidente Prudente? Estou em Presidente Prudente, interiorzão de São Paulo, dá uns quase 600 quilômetros de São Paulo. Estou vindo um pouco para cá nesses tempos também, para dar uma força para os meus pais. Tanto por isso também que eu não pude ir nesse evento da Copa do Povo, que foi muito grande, muito bonito, e foi de fato um pontapé, né, um lançamento da pré-candidatura, mesmo que informal, né, mas acho que é um marco político. E é fundamental a presença direta do Lula nessa campanha, nessa pré-campanha, por enquanto, né, nessa construção, porque ela é muito definidora, inclusive, de 2026. O Tarcísio nunca escondeu também as suas intenções de disputar a presidência. A direita e a extrema-direita, com a inelegibilidade do Bolsonaro, ficou um pouco órfã, né, de um nome, de um significado, e aí tanto ele quanto o Zema disputam um pouco esse espaço, né, para a próxima eleição presidencial. Eu vejo as eleições municipais como ali um ensaio, né, para o que pode, não é automático, direto, ou seja, não é porque o Lula ganhou em São Paulo, na última eleição, que automaticamente o Boulos vai ganhar essa, tampouco não é automático que, né, repita o resultado de 2026. Mas a gente sabe o peso que a máquina das prefeituras, ou do próprio governo do estado, que o Tarcísio vai usar muito nessas eleições, tem. Então, a gente tem muita expectativa, a gente sabe, a partir de informações, né, do próprio PT, que o Lula vai estar diretamente envolvido nessa campanha, porque ele sabe que é um dos lugares em que a esquerda mais tem chance, né, o projeto dele, enfim, a luta contra Bolsonaro tem mais chances de prosperar. Mas, assim, o Boulos está muito bem nas pesquisas, todas elas desde o início, mas sempre muito pé no chão, porque a gente sabe que o Ricardo Nunes é assim, é uma inauguração por dia, né, aquele politicão clássico, não fez nada o tempo todo, deixou a cidade aos frangalhos, e agora usando o dinheiro todo em caixa para cada dia inaugurar uma obra imensa. Isso acaba tendo um peso, né, um impacto na reta final, mas a verdade é que a situação de São Paulo é muito, muito brutal, assim, muito abandonada, periferia, centro, muita violência, muita pobreza. Então, o povo de São Paulo está entendendo, né, a necessidade de mudança. Eu acho que é isso que explica a boa pontuação do Boulos também. Sâmia, falando em
se falou aqui dos prováveis candidatos à sucessão do Lula, né? Como é que você tem, eu estou vendo o pessoal tem sido bastante combativo, a bancada estadual, mas vocês também da bancada federal, em relação ao governo Tarcísio. Como você tem visto essa estratégia dele de vir com tudo para cima das privatizações? E se você acha que ele conta com pesquisas que indicam aprovação a esse tipo de atitude, ou se é uma coisa mais voluntarista mesmo da parte dele? Não, acho que ele tem isso como um projeto, nisso a gente não pode também acusá-lo de estelionato, né? Desde a época das eleições ele falava da temática da privatização da Sabesp, do metrô, e ele quer, eu acho que, sinalizar cada vez mais para o mercado como um representante fidedigno, ou seja, ele é a agenda ultraliberal do Paulo Guedes, em tese sem o autoritarismo, em tese do Bolsonaro, né? Acreditando minimamente na ciência. Eu digo em tese porque, bem, houve prisões absurdas de 4 manifestantes no dia da privatização da Sabesp na Alesp, e ele também está criminalizando duramente a greve do metrô, com também a demissão, né, de diversos sindicalistas, inclusive, pessoas que, por lei, estão respaldadas, garantidas do seu direito de organização política e de organização sindical, mas ele é um pouco menos escancarado, talvez um pouco mais cuidadoso, ele se utiliza desses momentos que são polêmicos na sociedade, que a sociedade se polariza, é natural que muitas pessoas sejam contrárias à greve, ainda que algumas também tenham apoiado com muita força, para tentar isolar essas lideranças como uma questão didática mesmo, assim, pedagógica, exemplar para os demais ativistas, para que eles não ousem entrar em cena, porque há um arrefecimento, né, da luta social, assim, os anos de bolsonarismo, mais a pandemia nos trouxe um pouco isso, uma paralisia de movimentos sociais, de sindicatos, e mesmo agora com o novo governo Lula, ainda há um certo receio em alguns setores do ativismo, da vanguarda, de retomar a luta, tendo em vista que, bem, a alternativa que está colocada é o Bolsonaro, então sempre fica um pouco, né, nesse meio de campo. E ele aproveita isso aqui no estado de São Paulo para avançar com tudo, mas assim, comprando com emenda parlamentar, fazendo loteamento não só com os deputados estaduais, mas também os federais. Ele fez um esquema ali de liberação de emenda, que os deputados federais têm possibilidade de destinar mais 10 milhões em emenda vindas do governo do estado, que é algo que nem tem uma regulamentação legal, mas faz política para todo mundo. Ele está querendo, né, enfim, se alçar para o próximo período. Então, eu vejo cada vez mais se desenhando esse cenário Lula versus Tarcísio, assim, para os próximos anos, para ver quem é o porta-voz, assim, dessa era pós-Bolsonaro, qual que é a alternativa. E, claro, o Boulos também como essa figura na cidade de São Paulo, a partir da potência que ele tem nas eleições municipais. E, Sami, a gente está também já encerrando esse ano, eu queria que você fizesse um balanço do que foi, não só o governo Lula, mas no Congresso, né, um balanço do que foi esse ano. A gente teve sexta-feira a aprovação da reforma tributária, mas teve também algumas derrotas, o veto, a derrubada do veto do marco temporal, enfim, teve um ano, foi muito também CPI do MST, teve tanta coisa, mas breve do que foi esse ano, né? Depois, pós-Bolsonaro, né, retomada da democracia. O ano que começou no dia 1º de janeiro e quase acabou no dia 8, né? Pois é, e depois foi retomado aos trancos e barrancos. Eu acho que essa é a definição mesmo, assim, no popular, porque foi muito difícil ganhar do Bolsonaro, foi uma diferença de votos muito pequena, o que mostra, na verdade, o cenário de terra arrasada que é o Brasil, né? E a expressão do bolsonarismo no Congresso Nacional, não só do bolsonarismo, daqueles que são, né, orgânicos desse movimento, mas do centrão velho chantagista absurdo de sempre sob o comando do Arthur Lira, que nada passa, se não for sob o crivo da chantagem explícita deles, ter cada vez mais espaço na máquina pública, controle sobre o orçamento, é uma coisa assim gravíssima, inclusive para o orçamento do ano que vem eles estão querendo ampliar o peso e a definição do centrão, que na verdade é do próprio Arthur Lira, sobre aquilo que pode ou não ser feito do orçamento. Então, eu vejo o governo Lula, primeiro, muito submetido à pressão do mercado,
Eu acho que o arcabouço fiscal, que foi o fim do teto de gastos, mas uma nova lógica que limita o crescimento, né, da economia no Brasil, e principalmente essa meta pelo déficit zero, né, que é uma meta a ser perseguida pelo Ministério da Fazenda, isso é uma resposta, claro, para o mercado que, em parte, apostou na campanha do Lula, porque, em parte, não concordava com o Bolsonaro, ou, por outro lado, também, que é absolutamente chantagista, que a qualquer momento pode gerar crises e instabilidades para o governo Lula. E aí eu vejo o Haddad seguindo à risca, na verdade, essa cartilha, né, do arcabouço fiscal, mesmo essa reforma tributária, que é um marco, né, no país, muitos governos tentaram fazer e não conseguiram, mas não é a reforma tributária que a gente sonha, né, de taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, é uma para tornar o capitalismo no Brasil mais bem organizado, né, porque de fato tinha um descompasso grande na lógica tributária brasileira, mas mantém isenção para setores do agronegócio. Nesse segundo turno, infelizmente, os bolsonaristas se organizaram e amplia também benefício fiscal para produtores de armas. Então, tem uma série ali de problemas significativos também nessa reforma tributária, e o peso do agronegócio na economia brasileira. Eu fiquei muito reflexiva sobre a ida do Lula, do governo brasileiro de conjunto, né, para a COP, que, claro, tem um peso fundamental. Acho que o mundo inteiro espera que o Brasil tenha uma posição altiva nessa temática da transição, seja a transição energética, né, seja porque o Brasil tem muitos recursos naturais que podem ser utilizados e desenvolvidos para pensar em uma produção menos poluente, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma responsabilidade ambiental gigantesca de preservação mesmo. A figura da Sônia Guajajara, da Marina Silva, contribuem com isso. Mas a pressão aqui do agroexportador, dessa lógica da desindustrialização e da ampliação, né, do extrativismo ferrenho, isso a gente vê escancarado no Congresso. Essa semana, a aprovação novamente, né, a derrubada do veto do marco temporal, isso é uma vergonha internacional, isso efetivamente significa uma vitória retumbante desse agronegócio mais perverso, que é aquele que alimenta boa parte do mercado externo, das exportações brasileiras, e que se orgulha de manter o PIB nacional nas alturas, e que o governo federal, o governo Lula, segue em franco diálogo, destinou muitos recursos, né, foi praticamente 40 vezes mais recursos do que para a agricultura familiar, para a área do Paulo Teixeira, né, do desenvolvimento agrário, da luta pela ampliação da reforma agrária. Então, assim, em suma, o que eu vejo é boas intenções e importantes para tentar avançar num cenário de terra arrasada, que foi deixada pelo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, muitas amarras com o mercado financeiro, com o agronegócio, e pouca aposta no apoio popular. Assim, eu acho que fica muito refém do que diz o Lula, do que diz o Lula, o próprio Rodrigo Pacheco como comandante do Congresso, e pouco espaço para crítica à esquerda ou para lideranças à esquerda, naquela lógica de fazer a disputa do governo, sabe, de puxar para a esquerda. Eu acho que tem pouquíssima reverberação isso, a não ser em uma ou outra pauta que são meio urgentes e consensuais, como a temática do próprio Minha Casa Minha Vida, com essa entrega no último final de semana, ou mesmo do reajuste do salário mínimo, que é fundamental para o próximo período, mas mesmo isso fica em risco. Por exemplo, com a previsão para o próximo orçamento do ano que vem, a partir do que é o arcabouço fiscal, é um espaço de mais ou menos 127 bilhões. Isso cabe o piso da saúde, da educação e o reajuste do salário mínimo. Não cabe mais nada, nenhuma outra política social. Então, eu temo que essas limitações se expressem muito mais no próximo ano, justamente no ano eleitoral, né? Por isso que o nosso papel de reflexão mesmo, de críticas à esquerda, das limitações, das amarras com o mercado financeiro, precisam aparecer mais, até como uma forma de disputar, né, melhor os rumos de para onde o país está indo. Ô, Sâmia, eu vou fazer uma reflexão aqui contigo. Será que nós não... Essa questão da crítica à esquerda não está aparecendo, dos movimentos sociais não estarem disputando o governo, não tem muito mais a ver com o atual estágio da luta política à esquerda?
Porque, assim, até outro dia, o pessoal dizia o seguinte: na Argentina não vai acontecer um Bolsonaro, né? Não tem condição, eles são mais politizados, eles fizeram combate à memória da ditadura, prenderam seus generais, eles fizeram uma revisão histórica do ponto de vista até da disputa cultural, e a gente viu que o Milei assumiu. O Milei está falando em impedir manifestação de rua. Ontem saiu com roupa de general para ir lá ver um negócio de uma enchente, né, nos bairros populares que mataram. Uma coisa assim. E aí eu digo, esse problema não me parece nem brasileiro também. Além de ser um problema aqui, ele é um problema geral. Eu queria saber como vocês estão debatendo isso. Como também não ser trágicos aqui. Ontem nós tivemos a derrota da proposta da Constituição da extrema-direita no Chile. Pô, a gente está disputando, eu vejo que tem disputa, mas eu sinto que falta rua para a gente, que a gente já teve em outros momentos. A gente até ganha umas coisas. E aqui a gente ganhou por causa do Lula. Então, se fosse outro candidato, eu não tenho dúvida, Sâmia, perdi aquela eleição. Mas a gente disputou, segurou com o Lula preso e tal, mas no limite, né? No limite, sem rua. Não teve rua pelo Lula livre, por exemplo. Eu acho que é isso mesmo, assim, e com o bolsonarismo se agravou esse cenário de não ter rua no Brasil. O Bolsonaro mais a pandemia, então são anos de derrota, né, ou de vitória de uma agenda neoliberal no Brasil, principalmente, acho que desde a reforma trabalhista, depois com a reforma da Previdência, a própria lógica de reorganização sindical, porque por mais que hoje os movimentos se organizem por outras demandas, tem os movimentos sociais, as pautas ligadas aos direitos das mulheres, LGBT, negras e negros, né, que também mobilizam, mas as estruturas sindicais se fragilizaram muito com essa reorganização do mundo do trabalho. E o Bolsonaro também veio aí para colocar uma pá de cal significativa, né, nessa potência de mobilização. E hoje, Ruvai, o que eu sinto, principalmente pelas minhas posições, assim, que eu sou uma das que mais, com parcimônia, claro, com cuidado, porque eu sei o cenário que a gente está inserido, mas quando a gente faz críticas à esquerda, esses puxões de orelha, né, um voto crítico, etc., como foi, por exemplo, no arcabouço fiscal, que a bancada toda do pessoal votou contra, justamente pelo que significa, né, a continuidade de uma lógica de não crescimento, de não investimento do Estado. Existem também os setores que são os primeiros a dizer que isso é colocar lenha na fogueira da extrema-direita, como se isso diretamente alimentasse o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Mas o que eu vejo por exemplo, no Chile, claro, ainda bem que perdeu, né, de novo, essa nova proposta de constituição da extrema-direita. Mas a verdade é que a proposta articulada pela esquerda, que foi fruto daquele processo amplo de mobilização, também perdeu fragorosamente. Ali tem um interregno, né, como se diz, uma não resolução de um cenário político, que se a esquerda não se apresentar a partir daquilo que ela tem de melhor, que é o seu programa, a sua capacidade de tomar as ruas, a direita se expressa com força. O cenário na Argentina, ele é um cenário horrível, porque o Milei, ele é um maluco fascista, porém, como você bem disse também, na Argentina tem mais tradição, mais história de luta, teve reparação, como significou os anos da ditadura, então não vai ser simples para o Milei. Eu imagino ali um cenário de muita instabilidade, de difícil governança, diferente do que foi com o Bolsonaro, que tinha mais espaço fácil para ele, menos mobilização de rua e ainda uma pandemia que deixou boa parte da sociedade brasileira trancada dentro de casa. Então, acho que aqui no Brasil faltava um pouco mais esses impulsos e essa reflexão mesmo entre os ativistas que críticas à esquerda ou chamadas para a luta não são uma forma de colocar água no moinho da extrema-direita, mas sim de acender o nosso próprio combustível. Eu dou alguns exemplos imediatos do que eu prevejo que pode acontecer ano que vem. Vai ter reajuste zero para os servidores no ano que vem. É algo, assim, difícil, indignante, né, para quem está ali sentindo o peso do aumento do custo de vida.
é inevitável que aconteçam processos de luta e de mobilizações, porque é isso, cada um vai atrás do seu quinhão, e reajuste zero é uma perda significativa das condições salariais e condições de vida. Então, por aí tem um caminho, e não é uma luta de direita, pelo contrário, é uma luta de quem quer que o orçamento público seja destinado para o fortalecimento de trabalhadores, do serviço público, e por aí vai. Eu acho que são uns exemplos do que pode acontecer no próximo período, que eu acho que são processos que precisam ser apoiados, precisam ser acompanhados, precisa de pressão sobre o governo falar, ministra, especialmente a Esther, né, que montou uma mesa de negociação, que é algo positivo, porque não tinha nos últimos anos, né, o Bolsonaro simplesmente fingia que não existia entidade sindical organizada, nada. Mas essas mesas está sendo uma proposta de 0%, então é inevitável que tenha a luta no dia seguinte. E isso não vejo como algo negativo, acho que isso é positivo, porque a direita e o centrão estão ali fazendo o seu papel de pressão, que é menos nobre que o nosso, todos os dias, e estão ganhando. A gente precisa entrar em cena também, sabe? E em relação ao debate público, Sâmia, você acha que com essa estratégia dos extremistas mais direita de levar todo o debate para questões tipo aborto, comunismo, isso acaba interrompendo um pouco os debates das questões que realmente importam para o país, assim? Bri, eu acho que isso serve para aglutinar uma base social mais fanática da extrema-direita, mas eu vejo isso com pouco efeito na agenda real da política brasileira, daquilo que realmente vai ser definido ou que vai impactar na vida de milhões de brasileiros. Claro, esses ataques, esses absurdos merecem resposta, a gente tem que ir para a ofensiva, inclusive, sobre esses temas. Eu mesma tenho, enfim, boa parte da minha atuação, da minha agenda parlamentar dedicada para a temática dos direitos das mulheres, que, enfim, é uma situação muito grave de misoginia no Brasil, em todos os aspectos da vida humana, mas a forma como eles lidam com isso acaba tendo pouco efeito prático na política geral, mas tem um efeito muito grande de criar medo, gerar pânico moral, organizar uma lógica de que os inimigos são os outros, e claro, num contexto eleitoral que se avizinha para o ano que vem, isso também tem um impacto. A impressão que eu tenho é que a gente aprendeu pouco com o que foi as fake news, não nem que aprendeu pouco, talvez tenha aprendido de uma forma bem dolorosa, mas que surtiram poucos efeitos. Não foi adiante o projeto de regulamentação das plataformas, né, até porque também se colocou muita coisa ali dentro, eu não sei se foi a melhor estratégia a ser adotada por uma temática que é tão espinhosa, porque daí você lidou com o interesse das grandes corporações, da imprensa, mas também com tentando ferir os interesses das plataformas como o Facebook, etc. Então, não sei, mas de fato é que não avançou, e aí a lógica da mentira e do pânico moral ainda tem um peso significativo, né, na sociedade brasileira, principalmente com o avanço também das igrejas mais fundamentalistas, que têm um controle territorial, muitas vezes também muito grande, em alguns lugares, de forma mais agravada, tem relação com as próprias milícias e grupos organizados. É uma situação um pouco desesperadora, se a gente for ver a configuração geográfica do Brasil nesse sentido. Mas acho que é não deixar a mentira prevalecer, enfrentar o debate que precisa ser enfrentado, mas acho que tendo a consciência de que para a população brasileira mesmo, os temas que mais importam são aqueles que impactam sua qualidade de vida, sua sobrevivência, a sua renda. Isso não significa deixar de falar sobre LGBTs, mulheres e negros, que são os principais impactados, né, por essas políticas. Mas acho que é saber lidar com sabedoria também, não se deixando ser fisgado por aquilo que eles fazem como uma forma de criar cortina de fumaça mesmo, sabe? Sâmia, qual o papel do PSOL aí? Como você enxerga? Vocês tiveram algumas disputas recentes, né? Tem compreensões táticas e estratégicas diferentes dentro do PSOL. Como é que você vê agora consolidada uma nova direção? Como é que você, acho que ficou na oposição a essa direção, na disputa, né, eleitoral? Como você está nesse debate e quais os riscos que corre o PSOL dentro dessa conjuntura política, né? O PSOL é um partido que cresceu muito, que vai disputar a principal eleição do Brasil, que vai ser a de São Paulo, com um risco
de ganhar, assim, podemos ganhar essas eleições. Claro que isso é um momento muito bom para o PSOL, no sentido de que foi um crescimento significativo desde a nossa fundação, e que agora o PSOL é um partido que existe pelas suas, assim, existe de verdade, né, para a população brasileira, não só para nichos, para segmentos, para pautas específicas. Então, você tem uma grande expectativa do o que é o PSOL, o que a gente tem para apresentar. E aí, ganhando ou não ganhando as eleições, mas considerando a grande chance de ganhar, é o que nós temos para apresentar, do ponto de vista programático mesmo, não só para gerir uma cidade como São Paulo, mas o que a gente tem para apresentar para o Brasil, qual é a nossa visão, né, sobre os rumos que a economia, que a pauta ambiental, por exemplo, que são dos temas mais importantes, do meu ponto de vista, estão se desenvolvendo. E isso, e daí, por isso que né, sou da oposição, digamos assim, interna no PSOL, de né, da outra ala, que não aqui ganhou a direção. Eu acho que às vezes falta o pessoal se apresentar mais, não ter medo de apresentar as suas diferenças, porque isso não significa que na ação ou na defesa do governo contra os ataques à extrema-direita a gente vai estar junto com todo mundo. Mas é porque senão é um partido que pode ter seus riscos ao longo do processo, de perder a sua identidade, de perder a sua função. Se não é o pessoal, do ponto de vista do tamanho que ele tem, né, a apresentar um debate mais à esquerda para temas tão centrais como esse, quem que vai vocalizar, assim, como partido, como lideranças, como parlamentares? E é assim que eu busco fazer. Que eu também, né, ainda que eu tenha críticas à direção do pessoal, eu também sou o pessoal, nosso setor também os nossos parlamentares, a nossa forma de atuar. Então, acabam aparecendo pessoas, assim, diferentes visões e formas. Eu acho que isso tudo tá em disputa no próximo período, e que no próximo ano pode se acelerar um pouco mais. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é um partido que está na linha de frente, na unidade de ação contra a extrema-direita, na estabilidade, na manutenção do governo Lula, que precisa até o final, porque a gente sabe que qualquer alternativa posta, os ataques que são feitos pela extrema-direita não cessaram, é isso que você falou, 8 de janeiro, eles foram fragorosamente derrotados, mas é um sintoma, né, do peso de massas que o bolsonarismo tem no nosso país ainda, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade que o pessoal tem para se apresentar também programaticamente, qual é a sua novidade, qual é a sua proposta. Eu acho que nisso a gente pode se aprimorar um pouco mais. As eleições são uma boa oportunidade para isso também, inclusive. Deixa eu ler aqui 2 superchats, a Débora Bianchini. Sâmia, deixo aqui minha indignação e, ao mesmo tempo, solidariedade às deputadas mulheres e principalmente às indígenas, que, quando estão com a palavra no Congresso, são constantemente desrespeitadas e ignoradas. Nossa, isso acontece muito, a gente teve vários vídeos, inclusive, né, Sâmia, teve uma edição muito boa que fez uma sequência de ou interrompida ou, né, ameaçada, xingada, é um absurdo, né? É um absurdo, e pela primeira vez a Procuradoria-Geral da República está fazendo uma investigação sobre isso, que aconteceu justamente na CPI do MST, porque a gente conquistou a lei da violência política de gênero em 2021, mas é uma lei muito recente que ainda não foi aplicada, não teve ainda nenhuma sanção no Brasil. E, claro, a gente sabe dos limites também do judiciário, mas a nosso objetivo, a nossa expectativa é que tenha ao menos algum tipo de reparação, nem que seja uma sanção por escrito, entendeu? Uma bronca, um pedido de retratação, porque eu acho que essas coisas vão criando memória também, vão abrindo espaço, né? A violência política de gênero sempre existiu na política, mas agora que a gente está querendo avançar contra essa turma da extrema-direita, eles não admitem. Imagina esse monte de mulher de esquerda, eleita, feminista, indígena, para eles ser o fim do mundo. Aí eles ficam tentando calar a nossa voz, mas para azar deles também a gente não cala, né? A próxima oportunidade a gente vai lá e fala de novo, e está tentando agora criar esse instrumento de sanção a partir do que aconteceu na CPI do MST. E tem mais um comentário da Solange Donofrio. É uma honra ter votado na Sâmia e vê-la atuando tão bravamente na Câmara Federal. Parabéns, querida. Muito obrigada, Solange. Obrigada. Sâmia, na semana passada a gente teve a aprovação da indicação do Flávio Dino
ao Supremo Tribunal Federal, novo ministro do Supremo. O que você achou dessa indicação, e agora um comunista no Supremo Tribunal Federal? Olha, eu pessoalmente gosto muito do Flávio Dino, primeiro porque ele sempre me tratou super bem, isso, enfim, tenho um apreço pessoal por ele, e eu acho que ele é muito competente juridicamente, assim, tem formação jurídica e tem capacidade política, que, assim, me desculpem, não existe imparcialidade no judiciário, ainda mais no Brasil nos últimos anos. Sim, tudo tem sido instrumento político, porque a situação é essa que está posta, então acho que a experiência política dele pode ser útil num cenário como o que está colocado no Supremo Tribunal Federal, seja articulação interna, mas também articulação externa, assim, de fora para dentro, de dentro para fora, sobre pautas que acabam desaguando ali, seja pela omissão do Congresso Nacional, ou seja, porque são atribuições, né, de fato, esperadas do Supremo. Muitas entidades recorrem ao Supremo, parlamentares recorrem ao Supremo, ainda mais enfim, com o comando do Lira na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que ele vai fazer não digo um mandato, né, porque, enfim, tem um papel vitalício, não se trata de mandato, mas ele vai ter uma atuação como ministro, acho que vai ser destacada, importante. Eu espero que ele siga, eu acho que vai seguir com a mesma postura de abertura com movimentos, com a sociedade, e claro, talvez ele precise maneirar um pouco mais o tom de deboche dele, porque ele tem que agir como ministro, né, do STF, não como um agente de um governo ou de uma legenda, mas espero que ele siga com a mesma postura, que sem dúvida vai ser um ministro que pode entrar para a história e fazer diferença para todas e para todos nós. Claro, teve aquele movimento que foi fundamental, gosto sempre de saudar, né, para que se leve mais mulheres negras para o Supremo e para todos os espaços de poder. Isso faz muita diferença, inclusive, para coibir ações como essa de interrupção, de violência expressa, de gênero, né, mas acho que ainda tem outras oportunidades para o governo Lula também fortalecer perfis como esse, sinalizar para a sociedade e para as mulheres e para a população negra que, enfim, podem ser vistas também, né, nas instituições e nos espaços de poder. Acho que foi um movimento muito válido, mas de fato isso nunca foi uma discussão, né, nunca foi de fato um tema ali para o Lula fazer a sua definição, mas quem sabe para as próximas instituições não pode ser algo, e eu acho que tem que ser, algo a se levar em conta. Para outras instâncias, para a STJ, mas mesmo... não foi uma campanha perdida nesse sentido, né, ainda há outras oportunidades para que se efetive, de fato, né, não vai, mas de fato, no Supremo, que é uma instância bem importante, enfim, não vai ser. Tem mais a Cibele, Sâmia, parabéns pela sua atuação tão forte. A Ana Carla Alves diz, bom dia a todos, deixo o meu abraço a Sâmia, sempre acompanho sua caminhada, mesmo sendo de Petrolina, Pernambuco, e não podendo votar nela. Obrigada, Ana Carla, que querida. E tem várias deputados como a Sâmia, tem fãs nacional. No Brasil inteiro, eu diria até fora do Brasil. Que bom, obrigada. É que a gente, como não é um parlamentar regional, né, não tem esse tipo de atuação, de pautas e temas, eu acho que acaba, enfim, compartilhando, ainda mais no Nordeste, que tem mais gente boa de esquerda, né, do que a concentração é melhor do que aqui no Sudeste, ainda mais aqui em Presidente Prudente, de onde eu estou falando nesse momento, com certeza. Se a Sâmia quiser mudar para o Rio, for candidata, ela Celeste, se ela quiser mudar para o Paraíba, não é tão simples assim, porque tem o poder mais concentrado também, mas fico feliz pela referência. Tem a Ana Oliveira aqui, Sâmia, sempre votei em você, obrigada por você lutar sempre pela classe dos professores, minha filha é professora. E tem várias pessoas perguntando se você vai ser candidata a prefeita em Prudente, Sâmia. Não, gente. Não, meu título é em São Paulo, eu estou aqui, né, provisoriamente, em função das circunstâncias que acometeram a minha família, mas eu fico em São Paulo e vou fazer, claro, eu devo fazer, meu plano para o ano que vem, né, no contexto eleitoral, é fazer muita campanha em São Paulo, evidentemente, mas, de repente, ir para cidades onde a gente tem candidatas a vereadores com força, com chance de reeleição. Talvez eu faça um pouco esse
esse movimento, né? É bom você estar numa eleição e não ser candidato, nossa, você tira um peso das costas e se dedica para ajudar outras campanhas, vai ser esse um pouco a minha tarefa ano que vem. Sam, antes de terminar, sim, se você quiser falar algo sobre as investigações do caso do Diego, se tiver alguma atualização ou não também, fique absolutamente à vontade. Claro, olha, não tem muita atualização, na verdade, assim, porque como logo nas primeiras horas a polícia pegou aquela linha de que foi por acidente, né, de que queriam ter executado um miliciano em função de uma disputa territorial que no Rio acontece entre o Comando Vermelho e as milícias. Na verdade, é um processo de milicianização também do crime organizado, que antes dedicava só para a lógica do tráfico de entorpecentes e que agora é para outras formas como a milícia se organiza mesmo, né, de gás, de luz, de controle territorial, controle da vida. A situação no Rio de Janeiro é muito dura. E, enfim, essa é a tese da polícia, né, de que o meu irmão e os outros médicos foram assassinados por acidente nesse contexto. Entraram sem querer nesse fogo cruzado, literalmente fogo cruzado, entre esses grupos. E, claro, gera muita desconfiança, indignação pela velocidade, pela rapidez com que se teve uma resolução. A gente sabe de crimes que demoram décadas para ter algum sinal, a própria execução da Marielle. Cada dia fica pior, parece, porque vão sumindo provas, né, vai mudando de comando a investigação, e esse, no dia seguinte, estava praticamente encerrado. A nossa família não quer que se dê como um caso encerrado tão facilmente. Claro, o inquérito ainda está em aberto, mas tem coisas que precisam ser apuradas com mais calma. E não porque a gente tem uma desconfiança muito grande, porque eu fico insistindo que é outra coisa, né? No caso, violência política mesmo, né? Um crime político. Não é isso, não é uma querer impor a goela abaixo que seja essa a tese. Mas é porque, até por respeito à nossa família e à sociedade que acompanhou também, muito chocada o que aconteceu, é preciso que a coisa esteja muito bem explicada, muito bem esclarecida. E porque o Brasil não pode seguir com essa lógica de que crimes brutais acontecem sem resolução, sem dedicação para investigar de fato. No Brasil se investe muito na lógica repressiva das polícias, mas não se investe quase nada em ciência e tecnologia mesmo, em investigação, apuração. Os homicídios não têm resolução no Brasil, e fica por isso mesmo, Então, eu espero que, pelo menos isso, sabe, que esse caso tão brutal sirva para que não se naturalize mais, tanto essa disputa absurda entre grupos e milícias no Rio, em todo o Brasil, porque isso tem se expandido, mas também do ponto de vista da investigação, da naturalização. É um crime que aconteceu e na semana seguinte se mata uma policial que estava investigando a milícia, na outra seguinte é uma criança que foi assassinada por uma operação policial que, honestamente, também não leva a nada, a não ser trazer mais dor e sofrimento para outras pessoas inocentes. Eu espero que isso não se encerre aí. É um pouco, se serve para alguma coisa, né, a minha voz, a projeção política, que sirva para seguir falando um pouco a respeito disso. Mas, Dri, eu sou bem cuidadosa também para falar desse tema, sempre, assim, porque eu também não quero cometer ilações e nem, sabe, ser injusta em nenhuma abordagem. É muito absurda essa tese, mas ela é a única tese que existe, entende? Até depois que os executores também foram executados, fica ainda mais difícil. Mas a nossa pressão é cobrar e ir até o final e, enfim, eu vou me aprofundar um pouco mais agora também, estudar, entender melhor essa temática da segurança pública, porque é muito grave, assim, isso tem consequências para a vida de todo mundo. Eu entendo quando se faz uma crítica de que a esquerda aborde pouco, isso não necessariamente é verdade, mas na prática acaba sendo, porque a situação de drama como esse é isso, saídas fáceis e ultra repressoras e reacionárias só se agarram a isso, né, quando elas estão muito fragilizadas. Então a gente precisa ter mais condição também de debater esse tema. Acho que é o que se espera um pouco de mim agora também, depois que tudo aconteceu, sabe? Deus.
Pois é, isso mesmo. Sam, eu vou pedir para a comunidade te mandar coraçõezinhos aqui, beijinhos, todo carinho na Sâmia, que essa nossa lutadora merece todo o nosso carinho, todas as nossas homenagens. Obrigada. Para sua mãe, para seus irmãos, se você tiver. Mando sim, aí, pode deixar. Familiares, feliz ano novo, né? Um bom Natal. Obrigada. No final do ano aí. Para vocês também, gente. Contem sempre comigo. Quero agradecer demais também a vocês, sempre pelo espaço, pelo trabalho fundamental e também a tanta solidariedade por esses coraçõezinhos também fofos agora. Obrigada. Vou falar para os meus pais também. Vão ficar felizes. Beijo, Sam. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Bom trabalho. Beijo pro Glauber também, né? Mando sim, pode deixar. E pro Hugo também. Com certeza. Tchau, tchau.